Olá pessoal, bom dia. Hoje o tema que iremos abordar é apenas um princípio que é aplicável ao processo civil. Princípio do devido processo legal. Vamos lá, estou aqui com a doutrina nas mãos. Vamos falar sobre esse princípio. Princípio do devido processo legal, também chamado de princípio da legalidade, resulta do artigo 5º da Constituição Federal, inciso 54, que diz: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então repare bem, o que está sendo tutelado nesse princípio, o que a Constituição, a Carta Magna, protege, visa tutelar, o que é? São os seus bens e o seu outro bem maior, que é a sua liberdade. Liberdade de locomoção, de ir e vir e permanecer. Então, esses dois institutos, eles são tutelados do princípio do devido processo legal. Quais são? Seus bens materiais e a sua liberdade, a liberdade humana. É isso que o princípio do devido processo legal visa tutelar. Trata-se de conquista que remonta ao século XIII, com a edição da Magna Carta por João Sem Terra. Então, é simples, basta fazer uma leitura com bastante dedicação, com bastante atenção, que você irá entender que esse princípio ele não tem nenhum segredo. Visa tutelar a liberdade humana e visa tutelar os bens, ou seja, você só pode ser restringido desses dois institutos, da sua liberdade e dos seus bens, se existir um devido processo legal. E o que seria o devido processo legal? O devido processo legal implica em dizer, pressupõe o quê? Que você só pode ser restringido da sua liberdade ou de seus bens se for através de atos jurisdicionais do Estado e não de atos não jurisdicionais. Ou seja, deve haver um juiz, deve haver um processo, deve haver um procedimento legal que se dá, que ocorre dentro do poder judiciário, de algum órgão do judiciário. Então, deve haver isso. O quê? Atos jurisdicionais para que você venha a ser restringido da sua liberdade ou de seus bens. Agora, cabe lembrar que a doutrina destaca, ela subdivide esse princípio do devido processo legal em princípio do devido processo legal formal e substancial. Só que o substancial nós não vamos destacar nesse momento, porque ele não é tão relevante. O que nos interessa realmente é o princípio do devido processo legal formal, que diz o quê? Vamos para a doutrina. Diz aqui, o devido processo legal formal, em latim, procedural due process, diz respeito à tutela processual, isto é, ao processo, às garantias que ele deve respeitar e ao regramento legal que deve obedecer. Ou seja, o processo ele deve respeitar o que? As garantias. Num processo que está em curso, devem estar presentes o que? Os princípios, como contraditório, ampla defesa. Isso deve ser assegurado, deve ser conferido às partes. Elas gozam desses direitos, então o processo deve respeitar isso. Quando falamos do devido processo legal, do princípio do devido processo legal formal, estamos falando disso, que o processo ele deve respeitar o quê? Ele deve respeitar as garantias devem ser asseguradas naquele processo em curso. E além disso, os regramentos legais também devem ser respeitados. Como, por exemplo, quem vai falar primeiro? É as partes, as testemunhas, enfim, esse regramento também deve ser observado, deve ser assegurado. Os regramentos legais e as garantias legais. Tudo isso deve ser respeitado, deve ser observado naquele processo. Certo? Então, esse foi o tema abordado de hoje. Bem resumido, só para a gente ter assim mais ou menos uma ideia de como procede o princípio do devido processo legal. Certo? Agradeço a atenção de vocês, a oportunidade de estar aqui também desenvolvendo esses estudos e podendo mostrar para vocês aquilo que eu tenho aprendido. Muito obrigado. Bom dia.